Olá, queridos alunos. Eu combinei com vocês que eu voltaria para valer e que toda semana postaria alguma dica, alguma aula. Como falei na última aula sobre crase, e foi uma dica muito legal que eu dei para vocês, eu decidi também falar sobre crase hoje. Só que eu vou dar uma nova dica de crase. Vocês já sabem, quem assistiu a minha videoaula anterior, que a crase seria o quê? Seria a junção do a preposição mais a artigo. São dois as que vão dar esse fenômeno que nós chamamos de crase, esse acento aqui, que é chamado acento grave. Existem alguns casos especiais em que você pode usar este acento grave. E um deles seria nas locuções adverbiais de tempo, de lugar, de modo, locuções femininas. Aí você me pergunta, professora, mas o que é uma locução adverbial? Locução adverbial é um grupinho de palavras, geralmente uma preposição a ou outro tipo de preposição, mas no caso da crase, nós vamos falar de locuções adverbiais que tenham preposição a. Então, sempre que você tiver uma locução, você tem que ter mais de uma palavra. E ela, para ter esse fenômeno da crase, essa expressão com mais de uma palavra tem que ter a preposição a, iniciando a expressão. Então, por exemplo, locuções adverbiais que indicam tempo. Elas vão começar com a letra A, que seria a preposição a, que vai se juntar com o artigo a para ter o fenômeno da crase. Vou ser mais clara. Se eu dissesse para vocês que sair à noite, observe, sair à noite. À noite é o tempo, é quando sair. Você saiu quando? Eu saí à noite. Isso aqui é uma locução. Por que é uma locução? Porque eu tenho mais de uma palavra. Dando ideia de quê? Dando ideia de tempo. Se está dando ideia de tempo e eu tenho mais de uma palavra, eu criei uma locução adverbial de tempo. Toda locução adverbial feminina, iniciada pela preposição a, ela vai receber o acento grave. Por que esta recebe o acento grave? Porque a palavra noite é uma palavra feminina. Aí as pessoas poderiam pensar por um segundo, mas a palavra noite não é masculina? Não, não é masculina. Quer tirar a prova? Você pensa, a noite ela é bela, a noite ela é bonita, ela é uma boa noite. Ninguém fala, a noite, o noite é belo, o noite é bonito, um bom noite. Então você sabe que essa palavra noite é uma palavra feminina. Ela se junta com a preposição a, faz a locução adverbial de tempo, por isso que vai ter o acento grave. Deu ideia de tempo? Locução? Pode colocar o acento grave, sem medo. Vamos dar outro exemplo. Sair à tarde. A mesma coisa. Por que a tarde vai receber esse acento grave? Porque a tarde é o tempo, é o momento em que sair. E tarde também é uma palavra feminina, por exemplo. Uma tarde linda, uma tarde bela, é uma palavra feminina. Tem a preposição a, criou uma locução adverbial de tempo, vai ter o acento grave. Em outros casos que as pessoas sempre têm dúvida, quando esse tempo for horas. Tem acento grave? Sim. Por exemplo, cheguei às 22h30. Cheguei às 22h30. Às 22h30 também é uma locução adverbial de tempo. Estou dando uma ideia de tempo. Quando que cheguei? Cheguei às 22h30. Veja que começa com as. Não o as sozinho, mas é o as. Por que o as, professora? Porque o as é a preposição a mais o artigo as, que é igual a as com acento grave. Então, do mesmo jeito que o a recebe o acento grave, o as também pode receber. Se tiver o quê? Uma preposição a mais um artigo as. Como horas é uma palavra feminina plural, eu não vou usar cheguei a 22 horas. Eu falo cheguei às 22 horas. Eu tenho as, eu tenho tempo e tenho expressão feminina. Eu tenho uma locução adverbial feminina, é lógico que eu vou usar o acento grave. Fácil, né? Então você poderia pensar, professora, sempre que aparecer essa ideia de horas, é uma locução adverbial e toda locução adverbial que dá ideia de horas vai ter o acento grave? Não. Aí nós temos que tomar um cuidado. Você vai eliminar essa possibilidade do acento grave em alguns casos especiais. Por exemplo, fiquei
fiquei aqui até as 22 horas, tá? Fiquei aqui até as 22 horas. Então, quando eu falo fiquei aqui até as 22 horas, você poderia pensar, às 22 horas, locução adverbial feminina, vou usar o acento grave. Só que eu tenho esta preposição até. Quando a preposição até aparecer, elimina a possibilidade do acento grave. Então, sempre que você falar até as 20 horas, até as 22 horas, até as 8 horas, não usa o acento grave. Tem que tomar cuidado com isso. Um outro caso. Desde as 10 horas, ela está aqui. Aqui eu tenho um outro caso, que é às 10 horas, deu ideia de tempo. Desde as 10 horas, locução adverbial de tempo. Mas a preposição desde, ela elimina a possibilidade da preposição aqui junto com o artigo as. Então, nesse caso também não ocorre o acento grave. E mais um caso. Faltam 5 minutos para as 22 horas, tá? Faltam 5 minutos para as 22 horas. Aqui eu também tenho ideia de horas, mas eu tenho uma preposição para antes do as. Também elimina o caso de acento grave. Vamos revisar bem rapidinho para terminar a explicação de uma forma bem clara para vocês todos que estão em casa? Então, vamos relembrar. Quando estiver dando uma ideia de tempo, à noite, à tarde, às 22 horas, sempre que você tiver essa ideia de tempo e você encontrar a preposição a ou a preposição a mais o artigo as, você vai usar o acento grave, sem medo. Porém, se eu tiver antes de horas as preposições até, desde e para, eu vou eliminar essa possibilidade do acento grave. Você não usa acento grave antes de horas nessas situações. Espero que vocês tenham aprendido com essa dica de hoje e me aguardem. Darei mais aulas sobre crase, mais dicas sobre crase. Toda semana me comprometo de postar algo para vocês. Curtam a aula, se inscrevam no meu canal. Eu sou a professora Ivana Tavares. Até a próxima.